Boa noite, meu povo. Gravando esse vídeo aqui à noite. Sou Johnny Willen, vulgo nickname Gilbel. Bom, ontem, né, domingo, dia, sei lá, primeiro, a gente começou aí com o campeonato 3x3, onde a gente jogou no trio. Eu, Felipe e o Yuri. Nós jogamos do Flamengo, eu no caso, e o Felipe no meio de Nami e o Yuri de Reiju. Então esse foi a nossa equipe, no qual a gente conseguiu ser campeão, né? Foi bem disputado o torneio. Foi a primeira vez que a gente teve, né, esse torneio de 3 vs 3. E eu achei que não ia ser muito legal, porque eu acho que o X1 é mais interessante, né? Mas me surpreendi muito no torneio. Foram 30 pessoas, né, individuais, e aí deu 10 times. Então foi um torneio bem consideravelmente grande, né, digamos assim, para uma loja. 30 pessoas, sabe que é difícil juntar essa galera. Enfim, hoje eu vim só mostrar mesmo a nossa deck build. E aí eu vou mostrar a build que eu escolhi hoje. Aliás, para jogar o 3x3, né? Então aqui, do Flamengo aqui, beleza? Eu vou começar aqui pelos custos 1. A gente tem aqui o 4 peronas. Muito importante, né? Para fazer as buscas, organizações. Eu falo fazer a busca porque é uma carta que realmente você vai fazer uma busca, você vai organizar. Se você está buscando tal carta, você vai lá e organiza, né? Você vai buscar ela, só que pro próximo turno, porque você vai organizar e vai colocar na sua mão. É uma pseudo busca, né? E aí, continuando aqui na linha, vou falar da poeta, do cachorro tá latindo, mas enfim. Aqui o Sengoku, tem gente que não gosta, né, de usar ele justamente porque ele meio que desorganiza ela e também meio que ele, tipo, manda as outras cartas que não deveriam ir por fundo, né? Então tem gente que não gosta, tem gente que usa só 1, 2, 3 ou nenhum. Não, mentira, 1 eu nunca vi não, mas 2, 3 também pode ser uma cal boa. Mas eu gosto de 4, pra mim. Aqui é literalmente o buscador do deck e aqui é a carta que organiza, entendeu? Então é basicamente isso. Então por isso que eu gosto de rodar 4x4. Pra mim todo deck tem que ter buscador e se tiver buscador ele que tem que entrar, beleza? Bom, aqui vamos começar pelo o monstro, que eu acho muito legal essa carta. 3 cheat. Pra mim é uma carta muito importante aí no baralho. Tem um mundo aí que eu coloco 4 dessa, tirando um dele. Talvez, é porque eu tenho pena de tirar ele aqui, mas enfim. Eu gosto muito dessa carta e ela vindo é muito boa para o seu desenvolvimento de jogo. Então, levei 3 aí pro torneio. Então aqui o dono do deck, né? O Jimber. Aí dispensa comentários. Mais 4 Evil. Agora são os 7 Warlords que eu considero mais importantes, né? Então botei aqui esse na sequência, né? Aí eu vou ter aqui também 4 boa. Dispensa comentários também aí. A outra carta mais importante, Lauzinho, para você tá
né? Controlando o jogo, voltando as suas próprias cartas, ou voltando uma sua do oponente. Então, assim, é muito diversificado as opções dele, né? Vou ter também aqui 4 Gecko Moria. Tem gente que não gosta dessa carta, eu não sei porquê, mas pra mim é uma carta muito importante no baralho. E aí tem gente que gosta só de usar 2 ou 3 ou nenhuma. Eu particularmente gosto de usar 4, porque aqui você vai ter a opção aqui de pegar tanto a Perona, né, no cemitério para estar organizando, enfim, tanto os 2K Counter, né, que você vai conseguir pegar. Então é uma carta muito importante. E aí se tem um mundo também que você consegue fazer play, né, com Lau, enfim. Então assim, são muitas variantes que só uma única carta consegue, oferece, né. Então assim, pra mim esses daqui são os mais importantes, né, nessa ordem aqui. E aí eu gosto de 4. Às vezes tem que tirar uma dela para colocar talvez um desse, enfim. Então é uma carta muito importante. Por enquanto estou jogando com 4 e não me arrependo. Não vejo eu tirando ela tão cedo. Aí aqui vamos para a parte do Chuken Counter. Vou ter aqui Bug 4. Porque aqui, meu povo, é o seguinte. Ele vai servir para tancar, certo? Ele vai servir para tancar, por isso que ele é 2K Counter. E, além dele ser buscável, você ainda consegue organizar o seu topo. Dali, já que você não vai ter no turno 1, né? Não tem uma Perona, nem um menino aqui, e nem ele aqui. Você vai dar um bugzinho, dar uma organizadazinha de leve, e aí depois volta ele pra mão com o Lau, enfim. Então pra mim tem que ser 4, indiscutível. Eu gosto muito dessa carta. Inclusive ganhou o jogo no 3x3. Alô, Douglas! Enfim, outra parte de 2K Counter. Aqui o Mihawk 4, né? Com certeza. É uma carta muito boa para estar no campo também. Mas o ideal, meu povo, o ideal é que fique na mão, certo? Então, assim, é a função dela. A função dela é 2K Counter, entendeu? Tipo, se acontecer várias coisas, assim, que você tem que ter ela no campo, então não tem o que fazer. Vai ter que colocar ela no campo. Mas o ideal é, de preferência, que fique na mão, né? Enfim. Essas são as minhas conclusões de tanto jogar com deck. Não joguei tanto, né, pra ser um bom jogador de Dolph, mas é o que eu penso, certo? Então, outro 4 2K Counter aqui também. Crocodile. Essa carta que é muito boa, porque ela vai fazer a função dela, né? E ainda você consegue, tipo, raras vezes, tirar um custo 2 ou menos, né? Ou tira, manda pra mão, enfim, tanto o seu como do oponente. Você pode, no amigo, você pode voltar esse, né, pra mão do oponente. E aí, voltando esse no amigo, a mão do oponente, você meio que sai na vantagem também. Isso, mas se as estrelas se alinharem, você não é focado a fazer isso, mas se precisar, é uma ideia. Pode botar seus bichos também, enfim. Então, é muito bom essa carta. Muito boa, né? Então aqui a gente vai para a parte de tech, né? Digamos. Aqui eu trago 3 Pudding. Pra mim é o terror de qualquer deck que tem uma mão grande, né? Luffy roxo, Nami, Luffy abelha, enfim. Então, Bonnie, né? Também. Então, assim, só em você ter uma quantidade razoável, né? Você pode estar fazendo um medinho aí seu oponente, para ele sempre que tem uma mão pequena, né? E aí, se você precisar da outra e não ter encontrado ela, você pode voltar ela com o próprio Lau, né, pra mão. Então você consegue fazer esse ciclo aí. Invoca ela no turno, sei lá, em algum tempo volta ela de novo, enfim. E aqui eu escolhi um perfume só,
Porque é uma carta que você pode encontrar ela, né? Olha o tanto de carta que você pode encontrar ela. Ó, Perona, Sengoku, tem a Boa, tem um Zível. Olha o tanto de carta que eu já mostrei. Então, assim, é uma carta que você encontra. É muito difícil não encontrar ela, mas, tipo, dá pra encontrar ela, entendeu? Então, por isso que é uma. Duas, eu acho que brinca muito a mão. Dos testes que eu fiz, então uma é o ideal, entendeu? Você só vai precisar de uma pra ganhar. Se ela vier no começo do jogo, ok. Se não, também é ok. Né? Você vai jogar pra... Não, você não vai jogar pra ela, né? Dependendo dela. Mas se ela vier, ok. Enfim, então é só uma. Aí aqui as cartas que eu mais gosto, que são os eventos. Escolhi 2 desse. E aí é muito bom, né? Na Mirro, é muito bom. Pra voltar também contra o deck de Bonner também é muito boa. É a Red Rock. Não, pera. É a Gravity Blade, né? Então não tem o que falar. É uma carta de controle que é muito forte. O trigger é muito forte e ela é muito boa. E eu gosto de duas porque a mesma situação dessa. Você não vai querer ela todo o tempo na mão, né? Então você vai ter essas cartas aqui para estar procurando elas. Certo? Eu falo procurar pelo aquele mesmo esquema. A Perona vai organizar uma pseudo-busca, né? Então a Boa Hancock também vai procurar, que também é uma pseudo-busca. Claro que tem o bug, né? Também que procura. Então, assim, duas é o suficiente. Você não vai conseguir usar muitas delas na partida, né? Então, no máximo, uma você consegue usar na partida e a outra fica brincada na mão. Enfim, basicamente isso. Aí as últimas duas também, só para dar o pump. A Red Rock, né? Pra tá tirando aqueles monstros chatos, né? Que a gente não consegue tirar, enfim, para tirar o Jack, principalmente, enfim, tirar qualquer coisa chata. Senão, às vezes nem sempre a gente vai querer ativar a Red Rock. Então é isso, meu povo. A build que eu escolhi foi essa. Eu fiquei muito feliz por ter jogado com essa build e ter desempenhado bem. A gente acabou que ficou em primeiro lugar aí, né? No meu, a gente ficou 6-0, né? No campeonato 3x3. Teve corte pro top, foi 4 partidas, eu acho, no suíço. E corte pro top foi semifinal e final. Então foi 6-0, a gente ganhou. Eu fiquei no individual 6-0 também. E aí foi basicamente isso. A gente ganha alguns créditos dividido, né, para os 3, referente a 30 jogadores. Eu pretendo maximizar mais ainda, né, o baralho e em busca aí da lista perfeita. Eu vou tentar fazer um vídeo mais explicativo, mais bem detalhado sobre o DOF, né? Uma lista, aliás, um guia, né, em português, que falta isso para o nosso cenário. Tem gente que não sabe inglês ou não tem paciência para estar, enfim, traduzindo, enfim, não entende muito. E aí eu acho que um guia em português seria uma boa ideia. Então, em breve aí, um guia em português de Do Flamengo completo. Valeu, meu povo. Obrigado por ter assistido. E aí pessoal, aqui é o Felipe Crocoboy, só passando rapidamente aqui para deixar a minha humilde lista da minha namezinha, o líderzinha que eu decidi escolher para jogar o 3x3 da Nominária, o último campeonato que teve, acompanhado do meu CC Johnny e do meu amigão Yuri. Namezinha que é super conhecida e temida por todos. Primeira vez que eu usei ela num grande campeonato, já testei ela aqui em Pacajus algumas vezes. Obtive sucesso, consegui ganhar. Ela é um deck bem difícil, exige muita dedicação, muito treino. Você precisa ter uma boa memória, um bom
conceito de usar os counters, porque é um deck que sai da vertente de todos os outros. Ele é um deck basicamente único, enquanto todos os outros líderes, se você chegar a 0 cartas no deck, você perde por decaute. O efeito passivo da Nami é justamente você ganhar por perder todas as cartas do deck. Se você chegar a 0 cartas, você ganha imediatamente o jogo. Basicamente isso, porque o ataque dela com um dom anexado e você causar um dano à vida do oponente, você mila uma carta. Raramente eu vou querer usar esse golpe porque é muito fraco. Eu uso ela basicamente para remover possíveis ameaças, personagens que estão restados. Então ela é basicamente pelo efeito passivo dela, de auto win. Passando aqui minha lista rapidinho. Na lista realmente super padrão, eu uso aqui 4 Kaias. Kaia, que é a chave do deck. 4 cópias sempre. Você dá draw 2, tracha 2 do deck. Eu uso aqui ainda em East Blue a Apps. Basicamente é um Juke Counter. Eu gosto muito dela porque como tem muito deck azul, eu sinto muito medo de tomar pudim e ela já facilita para mim. Por trachar 2 cartas da minha mão, eu olho 5 cartas do topo do deck e procuro uma carta East Blue. Basicamente eu vou buscar Kaia, vou buscar Sands Pilaf. O efeito dela é justamente só para poder descartar a carta da mão, evitar que eu acumule muito e ter risco de tomar uma pudim. Continuando em East Blue, eu uso uma cópia aqui do Ranger, todo mundo conhece como Cabide. Aqui essa carta é muito boa em Mirror, porque basicamente ele vai me dar uma carta todo turno. Eu dou hash nele, tracho uma carta da minha mão e dou um draw. Boyzinho, o Zeph, nunca rodo sem. Eu gosto muito dessa carta. Ele basicamente vai fazer o recicle da Kaia de volta para minha mão no turno que ele desceu. Eu retorno ela para minha mão e eu ainda tombo 2 cartas do topo do meu deck. E se eu ainda consigo infligir dano ao oponente pelo ataque dele, eu ainda consigo milar 7 cartas do topo do deck. É uma carta muito forte, muito temida de se ficar em campo. O oponente vai temer muito esse segundo golpe dele. Em Mirror Match essas 2 cartas foram muito importantes, mas ele me ajudou muito por tombar as cartas e já garantir a Kaia de volta na minha mão, que ela é excelente. Partindo para Kuja Pirates, eu tenho aqui 2 Gion, é basicamente uma buscadora, olho 5 e busco uma Kuja Pirates direto para minha mão. Muito simplesinha. E uma das principais que ela vai buscar para mim é a Margaret. Margaret é uma blocker que assim que ela entra em campo, eu dou um draw. Simples, vai me proteger de um hit e ainda vai aumentar as cartas da minha mão. Vou conseguir um draw perante ela. A melhor carta cuja Pirates para mim é Snake Dance. Snake Dance é um evento counter que me dá mais 4 durante a batalha e eu posso retornar um dos meus personagens para minha mão. Basicamente eu vou usar essa aqui para me salvar de um ataque e retornar a Kaia para minha mão, para no meu turno eu descer ela novamente e dar draw 2 cartas. Muito forte esse evento, muito importante. Outro também, muito importante também, é da linha cuja Pirates 4 cópias, é o Love Mellow. Ele vai me dar mais 4, e se eu tiver 3 ou menos cartas na minha mão, eu dou um draw. E a última carta cuja Pirates que eu tenho é o Perfume. O Perfume não muitas listas usam, o pessoal não gosta muito, porque na minha mão ela basicamente é uma carta morta, porque só pode ser usada em Shichibukai, e meu deck não possui nenhum Shichibukai, mas eu gosto dela porque vai aumentar o âmbito de cartas que pode ser buscada pela Gion, que no caso eu tenho aqui a Margaret, Snake Dance, Love Mellow, e eu tenho mais 2 que pode ser buscada por ela. Evita muito de falhar. Das vezes que eu joguei, eu não falhei nenhuma busca. Não sei se é porque eu tive muita sorte, mas isso aqui me ajudou muito. E pelo trigger, o trigger dela vai me ajudar, porque quando ela trigger, eu consigo dar draw uma carta. É mais uma carta do meu deck que, se trigar, eu compro cartas. A carta mais forte do deck, começando agora as East Blue,
é o Santos Pilaf. Ele vai ser main, eu pago 3 e dou draw 2 cartas. Só isso. Mas essa carta aqui é que realmente move meu deck. Essa carta aqui é muito poderosa e o trigger dela basicamente resolve o efeito da main. Eu dou draw 2 cartas. Muito boa. Um dos eventos mais fortes do deck, na minha opinião, e quando eu milo ele do deck sem querer, eu fico muito triste, é o Gavel. Porque ele é custo 1, ele é muito poderoso por ser custo 1. Eu traço uma carta da minha mão e dou mais 4.000 de poder pro meu líder durante uma batalha. Ele vai me dar mais 4.000 durante a batalha e, condicional, eu ainda tombo 2 cartas do topo do meu deck. Para evitar muito que esse Gavel ele saia do controle e eu acabe descartando coisas que eu não devia, entra o Desert Espada. Para mim é uma das melhores cartas desse deck também. Por quê? Ele é custo 1, ele vai mais, ele dá 2.000 de counter e eu olho 3 cartas do topo do deck e organizo da forma que eu quiser. Eu posso deixá-las no topo e posso deixá-las no fundo. Em geral eu sempre uso isso antes de usar algum efeito de descarte como esse, porque aí eu vejo o que é que eu posso, o que é que vai me ser útil durante aquela batalha. Deixo no topo do deck. Aí no caso aqui eu organizo, coloco 2 cartas inúteis no topo, que podem ser trachadas, e depois eu dou o Gavel. Aí eu tombo aquelas outras 2 cartas e fico com aqui eu deixei embaixo. Eu acho muito bom. Isso aqui também eu organizo exatamente o que eu vou puxar. Às vezes quando as cartas são muito úteis, aí eu coloco para baixo. Aí e também serve combo também do Usopp. Às vezes eu sempre dou um Desert Espada, depois eu dou um Usopp. O que é que o Usopp faz? Ele também dá 2.000 de counter, que nem o Desert Espada, só que a condicional dele é eu tombar uma carta do topo do meu deck. Então no caso aqui eu dou o Desert Espada antes, olho as 3, vejo o que é menos inútil, deixo no topo, depois eu tombo ela com o Usopp. E além disso, todas as cartas, como são eventos de counter, eles também possuem triggers. Aqui dá o draw 2, aqui é o main dele. Aqui eu posso retornar um personagem custo 4 menos para mão. Aqui eu dou o draw 2 e traço uma carta. E aqui eu dou o draw 1 e tombo uma carta. E um dos últimos eventos de counter do meu deck, 4 cópias, é o White Snake. Muito forte essa carta, eu sempre gosto de ter ela na mão, principalmente na inicial, contra deck agro. Em geral, quando os decks vão bater, eles sempre vão bater 9.000 contra Nami. Então, essa carta aqui me dá uma certa vantagem, porque eu pago 2, eu dou 1.000 de counter ao meu líder durante todo o resto do turno. E a condicional ainda dou um draw. Ou seja, se o cara me bater 9, que como em geral acontece, eu ativo essa carta primeiro, dou mais 1.000 de counter, ela vai ficar pelo resto do turno 1.000 de counter, e dou mais um evento que dá mais 4, como Gavel, como esse. Então eu sempre garanto que eu vou conseguir me salvar por causa dessa carta. Eu também morro de tristeza quando eu traço ela. E a última carta do meu deck também é um evento, só que esse evento aqui, basicamente, eu quero ele pelo trigger. Ele não vai ser ativado na minha mão, porque meu líder não é Ivankov, não é de Pell Down. Então, basicamente, pelo trigger dele, que é eu dar draw 2 cartas. É mais um trigger em que eu dou draw 2. Então, basicamente é isso. Essa aqui é a minha lista que eu usei. Agradeço muito ao Sensei por ter me chamado. Foi uma honra participar do time dele. Agradeço também ao Ericles, que me deu um suporte assim de ensino do deck, porque eu realmente tinha muito pouca prática. E agradeço também ao Dandy, o meu colega aqui também, que foi quem me forneceu essas cartas para poder jogar. Esse deck foi emprestado. E é isso, até mais. Salve, gente, aqui é o Flamínio. Fiz parte com o Johnny e com o Crocoboy do TX3 da Dominária, aconteceu esse domingo agora. E criar um pouco da minha lista de Reju, que foi responsável por ele ganhar esse torneio. É uma lista muito padrão, mas eu vou tentar dar alguns insights, mostrar como foram as matches e é isso. Vamos lá. Primeiro, a líder, Reju, uma líder de 4 vidas que tem um efeito de uma vez por turno.
Quando eu der -1, eu dou um draw. Esse efeito é muito bom, mas tem que ser usado com cautela, ainda mais quando você tem muitos efeitos de -1 nesse deck. Continuando no deck tech, temos o Search do deck. Gem 66 é um evento que ele ajuda a consistência do deck. Eu rodo 2 cópias dele, basicamente ele é 5, e tem um trigger de draw uma carta, dependendo de como está a sua mão, mas pro late game é melhor você usar o trigger do que colocar ele pra mão, caso você não tenha dom suficiente, que pode muito acontecer. A principal carta do deck, 4 stages. Esse stage aqui, o King of German, ele descarta o carta da sua mão, e você pode dar as 3 do topo e buscar um German Card para sua mão, uma carta muito boa com consistência. Você tira as cartas no counters da mão, procura as partes do combo que estão faltando para ti, muito forte. Continuando, rodo 2 pullings, principalmente para match contra a Luffy Abelha. Essa carta aqui é fundamental, sem ela não tem nem condição a match. Com ela ainda é muito difícil, mas dependendo se ela for uma pull muito bem feita, ela pode dar muito jogo. 3 Black Marias. Black Maria, ela tá aqui basicamente para depois que você dá muito efeito de dom -1, você conseguir dar play de judge, você ter dons para distribuir os personagens que estão na mesa, para tentar ir pro letal. Carta muito, muito forte. E 3 Kaias. Chuka Counter tá aqui basicamente pro early game, para você tentar procurar o stage, diminuir a carta da mão para dar o efeito da regizinha e da regizona, de forma que eu vou mostrar mais pra frente. Essa carta aqui é muito boa nesse deck, principalmente por causa desse efeito, pro early game para procurar stage. E terminando com o Chuka Counter do deck, 4 Soras. Só um adendo também, que no torneio em si, essa lista que eu estou rodando atualmente, eu só troquei uma Kaia e uma Black Maria por 2 Ginas. Ginas é um Chuka Counter do tipo Foxy, que basicamente é só um Chuka Counter, só que ela é buscada pela Porsche, aparecendo futuramente aqui no vídeo. Falando na Porsche, temos aqui ela, rodo 4 delas, que efeito é -1, você olha 5, procura um Fox Type, que inclui na Porsche, e pode colocar um custo 4 de 4.000 ou menos, roxo, junto com ela. E ela com as versões babies dos transformados que eu vou mostrar aqui pra frente. Rodo 4 Porsches e Chopper, um blocker, 0 que rampa um dom, caso eu tenha os dons iguais ou menores que o meu oponente. Rodo 4 também. E agora o core do deck, eu tenho as regiozinhas. Esse tem o mesmo efeito, que é buscar a versão transformada, são 4 regiozinhas, 3 Nidis e 4 Itides. A mesma proporção para a versão transformada. E o core do deck mesmo é a versão transformada, os efeitos que cada uma tem. É o que faz o deck rodar. Eu rodo 4 regios que tem o seguinte efeito. Se os meus dons forem iguais ou menores, isso repete para os outros dois também, para o Nid e para o Itid, eu dou draw de 2 cartas, se a minha mão tiver 5 cartas ou menos. Isso aqui é importante, porque você tem que sempre lembrar que o efeito de dar draw da Regiu, personagem, é o mesmo momento da Regiu líder. Então você pode sempre trigar o efeito dela antes do efeito do líder, para garantir ter 5 cartas na mão. Além disso, rodamos 3 Nidis. O Nid está aqui para botar carta para a mão, contra o Flamengo, ou daqui uns personagens pequenos, contra o Belobete. Essa carta aqui contra a Agra é muito boa. Um dos Big Boss do deck, o Itid, que ele entra com Rush, se tiver agora entregando efeito, e dá menos 2.000 com um personagem inimigo. Isso que é muito bom para remoção e para agressivar na vida, contra o deck preto e tudo mais. E custo 7 é muito importante contra o deck preto, porque ele precisa de um Ice Age normalmente para poder tirar. E, nos obstantes, o Big Boss do deck, Judge, do -1, taxa 2. É muito importante salientar que além dele, para jogar ele no turno 8, por exemplo, você tem que ter ele mais 2 cartas. Você pode colocar a família toda no campo. Qual a família toda? Os babies. A Regiozinha, o Niji e o Itid. Isso aqui normalmente é um play muito forte para estar letal se o cara não tiver board.
Porque se ele tiver board, você precisa estar atento para não tomar na volta, porque o seu único bloco do deck é o Chopper. Então é sempre bom salientar isso. E das matches que eu enfrentei do Flamingo. Foi até tranquilo por causa dos ninjas. Eu enfrentei Belobet, que é controle com o ninja, com o Judge. Eu consegui dar das rodadas, mas na final em si eu não consegui tão bem, por causa que eu vim um pouco brincado e ele veio muito agressivo no começo. Além disso, eu enfrentei uma Nami. A Nami, na partida quando a Nami, embora essa aqui seja MVP, a Pud ela não veio, mas com a agressividade, com os números altos do Itid, do Ninja matando as Kaias, acaba ajudando muito para puxar os turnos deles. E eu acho que as partidas que eu tive foram essas. Acho que foram 2 Dolphs. Ah, sim, teve um no Fabelha, que eu quase esquecendo, que é a partida mais difícil pro deck. Por causa que ele consegue colocar o herói, né? O herói em si, dele, consegue colocar com 9k. E são poucos personagens do deck que conseguem, com poucos dons atachados, né? Colocados nele, bater. Tipo, só o Judge e o Itid, coloca 2 dons, um dom. E mesmo assim é muito difícil, por causa que eu dou muito dom -1. Por causa dos efeitos dos babies, e daí é muito difícil atachar esses dons aqui. E quando eu vou colocar eles, vão dar esse age e o efeito do Luffy Foguete. Mas com as puddings, se for bem encaixada, que foi aconteceu lá, ele pode travar muito bem, não vir Moria, não vir um Sabos, que é a parte fundamental contra essa match também. E assim funciona o deck. Em suma é isso, como funciona o deck de Reiju. Não sei se foi muito completo, mas eu tentei salientar um pouco. Foi isso, agradecer a todo mundo, agradecer o Johnny e o Felipão por ajudar nos treinos e eu melhorar com a lista também. E é isso, pessoal, obrigado e tamo junto.